Nós vamos voltar aí um pouco para o assunto de geometria, né? O que nós vimos sobre geometria? Nós vimos lá a geometria plana, geometria espacial, né? Naquela parte lá de cálculo de áreas, volumes e etc. Hoje nós vamos nos concentrar nos cálculos de algumas medidas, né? Mais precisamente nas do triângulo. Então nós vamos aprofundar o estudo dos triângulos aí na geometria, né? Então, quais são os assuntos da aula de hoje? Nós vamos estar trabalhando aí teorema de Tales, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras e relações métricas dentro do triângulo retângulo. Nós vamos fazer uma enxugada aí nesse edital e trabalhar toda essa parte de geometria de triângulos nesta aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vou anotar aqui o que a gente vai ver hoje, né? Teorema de Tales, que é um conceito que nós vamos utilizar para semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Aí nós vamos ver relações métricas no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Dentro dessas relações métricas, nós veremos aí o chamado Teorema de Pitágoras. Famoso Teorema de Pitágoras. Tudo isso aí consta no seu edital, com esses nomes aí. E, fazendo um resumo aí do que é essa aula de hoje, Teorema de Pitágoras. Todo esse conteúdo, ele estará voltado para medidas do triângulo, né? Nós estaremos diante de medidas de triângulos, que são figuras planas de 3 lados. Tanto o Teorema de Tales, né, quanto semelhança de triângulos, relações métricas no triângulo retângulo e Teorema de Pitágoras. São relações de medida, são relações métricas. Na próxima aula nós veremos relações trigonométricas. São relações que vão relacionar, claro, né? Se são relações, vão relacionar. Mas vão relacionar o quê? Vão relacionar medidas com ângulos, né? Medidas de comprimento com medidas de ângulos. Beleza? Então hoje nós vamos estar diante apenas das medidas. Medidas dos lados de um triângulo. Medida de tudo aquilo que referente à trigonometria básica, na trigonometria plana, ou na geometria básica, a geometria plana de um triângulo. Então vamos começar, né, pessoal? Vamos lá para o Teorema de Tales aí. Como é que vai funcionar esse Teorema de Tales? Vamos direto para a apostila, que na apostila tem um resuminho, e a gente pode acompanhar esse resumo com os desenhos que tem lá, né? Se você não quiser fazer os desenhos que eu vou transpor aqui para o quadro. Teorema de Tales. O que é o Teorema de Tales? É o seguinte, o Teorema de Tales, ele é um teorema que ele vai propor proporção entre segmentos. Segmentos será um sinônimo aqui de medidas, tá, pessoal? Proporção entre segmentos, ou uma proporção entre medidas. Como é que significa, o que significa isso? Vamos lá. Imagine que você tem um feixe de retas paralelas, retas que não se cruzam. Um feixe, né? 2 ou mais retas, vamos representar por 3 retas aqui. Um feixe de retas paralelas, RST. A simbologia para paralelismo é essa aqui, ó, pessoal. R paralela a S, R, uma dupla barra, S, dupla barra, T, para indicar que é paralelo. A reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T. Essas retas estão cortadas por 2 outras retas. Retas essas que vão ser chamadas agora de transversais. Retas transversais nós vamos chamar aqui de T e U. Opa, T já foi. Vamos colocar aqui U e V. Retas transversais. Essas retas transversais não são paralelas. Elas vão cortar as retas transversais. Elas vão determinar segmentos. Dá uma olhada bem aqui, ó.
Aqui eu tenho um segmento. O que é um segmento? É um tamanho, é um comprimento. Nós podemos chamar de segmento A. Beleza. Aqui desse outro lado eu também tenho um segmento. Vamos chamar esse segmento de A'. Aqui embaixo ó, tem um segmento B. E aqui tem um segmento B'. Opa, B e B'. O que significa isso aí, pessoal? A proporção entre os segmentos. Significa eu dizer o seguinte: se eu pegar esse A e dividir pelo A', eu vou ter uma proporção, eu vou ter uma razão constante. Vai ser a mesma coisa que eu dividir esse B por esse B'. Será que vai dar certo? Vamos lá. A dividido por A' igual B dividido por B'. Esse é o teorema de Tales. É uma proporção entre os segmentos, ou seja, se eu for ler essa razão aqui, eu vou ler A está para A', ou seja, o segmento A está para o segmento A', assim como o segmento B está para o segmento B'. É assim que nós fazemos a leitura de uma proporção. A está para A', assim como B está para B'. Aí no seu livro, aí na sua apostila, desculpe, na sua apostila, no seu material de apoio, tem um exemplinho bem simples aí. Calcule x, né? Quanto vale x? Vou transpor para cá. Quanto vale x? Tá aí. Primeira reta transversal, segunda reta transversal. 4, 3, 5 e x. Vamos ver se vai dar certo isso daí, pessoal. 4 está para 5, assim como 3 está para x. Vamos fazer aqui, ó. 4 vezes x, 4x. 5 vezes 3, 15. Opa, essa divisão não deu certo, professor. Por que não deu certo? Porque a gente está fazendo a proporção de maneira equivocada, pessoal. Por que a gente está fazendo de maneira equivocada? Vamos dar uma olhada aqui para o teorema de Tales. Olha como está a disposição dos meus segmentos. A está para A'. O que eu posso fazer é dividir o segmento pelo aquele segmento do mesmo lado. Então vamos mudar aqui, ó, A para B. Vamos lá, A para B. E A' para B'. Vamos fazer esse teste agora? Já fizemos o primeiro teste, vamos fazer o segundo teste aqui. 4 está para 3, assim como 5 está para x. Quanto é que dá isso? 4 vezes 3, 4 vezes x, 4x. 5 vezes 3, 15. Mas deu a mesma coisa, a divisão não deu exata. É isso mesmo, pessoal. O objetivo aqui era mostrar para você o quê? Tanto faz eu pegar os dois que estão do mesmo lado, quanto eu fazer a proporção com os lados que estão na mesma disposição, ó, os dois segmentos que estão acima, eu vou obter o mesmo resultado. Porque na disposição da questão, A sobre B dará o mesmo que A sobre A' e B sobre B'. Né? Os segmentos proporcionais vão acabar nos dando o mesmo resultado aí. Ó, 4 está para 3, assim como 5 está para x. Como eu fiz na primeira vez? Eu fiz 4 está para 5, assim como 3 está para x. Eu multipliquei, deu 4x igual a 15. Então, x vai dar 15 sobre 4. Pronto, encontrei o valor de x a partir do meu teorema de Tales. 15 sobre 4, exatamente como está aí no seu material. Então deu para você entender o teorema de Tales, né, pessoal? Eu posso pegar aqueles segmentos que estão no mesmo lado, eu posso pegar o segmento com o seu segmento oposto. Beleza? Eu não posso pegar esse sobre esse, porque não vai ter nada a ver. Então o teorema de Tales está morto aí por enquanto. A gente vai ver daqui a pouco em outra questão. Depois da parte de teorema de Tales, eu tenho aí semelhanças de triângulos. Vamos lá, semelhança de triângulos. Vamos ver como é que se comporta aí a semelhança de triângulos. Nós já vimos que triângulos são o quê, pessoal? Triângulos são
figuras planas de 3 lados. A semelhança de triângulos, nós vamos utilizar o teorema de Tales. Teorema de Tales. Nós vamos utilizar esse teorema de Tales que nós aprendemos agora para comparar triângulos. Então, o teorema de Tales para comparar triângulos. E a partir dessa comparação, nós vamos calcular algumas medidas. Tá? Comparar triângulos. Beleza. Então, olha aí. Teorema de Tales, nós vamos utilizar para comparar triângulos. Os triângulos semelhantes são aqueles triângulos que eles possuem proporção, né? Porque o segmento de Tales ele fala de proporção. Então, se nós compararmos dois triângulos, eles vão ter proporção porque eles vão ser ou iguais ou proporcionais. Se nós compararmos dois triângulos, eles podem ser iguais ou proporcionais. E a partir disso, nós podemos pegar um teorema de Tales. Olha aí no seu material. Primeiro caso de semelhança de triângulos. Eu separei aí os 3 principais casos para você. Tem mais? Tem. Mas para a sua prova você precisa desses principais. O primeiro caso de semelhança que tem aí é 2 ângulos congruentes. 2 ângulos congruentes. O que significa isso, pessoal? São 2 ângulos iguais. Ou seja, eu tenho 2 ângulos que são iguais, tanto num triângulo quanto no outro. O exemplo que ele nos dá aí no material é esse. Ó. O primeiro triângulo, ele possui um ângulo de 30 e um ângulo de 70. Enquanto que o outro triângulo menorzinho, vou fazer esse maior agora aqui. Enquanto que o outro triângulo maior, ele também possui um ângulo de 30 e um ângulo de 70. O que vai significar isso para a gente, pessoal? O que vai significar isso para a gente? Eu tenho 2 triângulos que têm 2 ângulos se repetindo. Ó. Eu tenho 2 pares de ângulos. Esse ângulo é igual a esse. E este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. Toda vez que 2 pares de triângulos tiverem essa disposição, 2 ângulos se repetindo, que nós podemos visualizar que 30 é igual a 30 e 70 é igual a 70, nós vamos ver o que, pessoal? Nós vamos ver que esses 2 triângulos eles são semelhantes. Então, a partir disso, eu posso aplicar a proporção que nós vimos lá no Teorema de Tales, eu posso aplicar essa proporção aqui para esses triângulos. Então, se eu tenho esse lado aqui, ó, vamos chamar esse lado de x, esse lado de x, esse lado de y, esse lado de z. X, y e z. Nós colocamos os 2 triângulos na mesma posição, os ângulos estão na mesma posição, nós temos aqui esses lados x, y e z'. Eu posso aplicar a proporção, ou seja, x está para x', que são os lados da mesma posição, assim como y está para y', assim como z está para z'. E nós já sabemos calcular proporções. Nós vimos lá na aula de razões e proporções como nós fazemos esse cálculo aqui. Então, não é difícil, é bem simples, né? Então, o primeiro caso de semelhança de triângulos é isso aí. Se eu tenho 2 ângulos iguais, eu posso aplicar a proporção aí no caso. Segundo caso de semelhança de triângulos, onde nós podemos também aplicar a proporção, será quando nós tivermos 2 triângulos com 2 lados congruentes. O que significa 2 lados congruentes? 2 lados iguais. 2 lados iguais. É o segundo caso, desculpe, de semelhança de triângulos. Dá uma olhada aí, pessoal. Ele nos traz um triângulo e nos traz um triângulo do mesmo tamanho. Ó, 6 centímetros, 8 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Esses lados são iguais, pessoal? Não, não são iguais, mas eles são congruentes. O que significa isso? Olha o ângulo que tem entre eles aqui, ó, 60. No outro eu também tenho 60. Por que eles não vão ser iguais? Porque nós estamos diante de 6, 8, aqui 3 e 4. Não é igual. Mas como é que eu sei que eles são semelhantes? Dá uma olhada aqui, pessoal. 6 dividido por 8 dá quanto? 6 dividido por 8, se eu simplificar isso aqui por 2, dá 3 quartos. Beleza. Quanto é que dá esse lado dividido por esse? 3 sobre 4. Ah, a razão é igual, né?
Então a razão entre dois lados é igual. Então eu também tenho dois triângulos que eu posso dizer que são congruentes. Olha aí, ó. Se eu fizer a igualdade entre as razões, o 6 está para 8, 6 está para 8, assim como 3 está para 4. Isso aqui vai ser uma razão, uma proporção verdadeira. Beleza? Entre esses ângulos, entre esses lados que são chamados de lados congruentes, sempre terá o que aí, pessoal? Sempre terá um ângulo igual. Né? Alguns livros trazem esse caso de semelhança como lado, ângulo, lado. Porque é um lado que vai ser congruente a esse, um ângulo que é igual e outro lado que é congruente aí, nesse caso. Beleza, pessoal? E o último caso de semelhança que nós temos aí, terceiro caso de semelhança que o seu material vai nos trazer, é o caso de três lados proporcionais. Nesse caso eu não conheço nenhum ângulo. Enquanto que aqui eu conheço um dos ângulos, que é 60, no terceiro caso eu não conheço nenhum ângulo. Eu tenho apenas os lados. Vamos dar uma olhada aí, ó. 3, 4 e 5. Um e meio, 2, 2,5. Só que mesmo não conhecendo os ângulos, eu posso dizer se eles são iguais ou diferentes. Ó. Iguais com um tracinho. Esses dois são iguais, 2 tracinhos. E esses dois aqui são iguais, 3 tracinhos. Esses três ângulos são iguais. Beleza? Se eu tenho três ângulos iguais, esse caso aqui, esse terceiro caso, ele pode ser chamado de ângulo, ângulo, ângulo. Porque nós podemos identificar que os três ângulos são iguais. Sendo os três ângulos iguais, eu vou ter uma relação entre os lados. 3 está para 1,5, assim como 4 está para 2, assim como 5 está para 2,5. Eu não sei se fica bem claro para você enxergar isso daí, mas no exercício vai ficar. No exercício vai ficar bem fácil, bem claro para você memorizar isso daí. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, no primeiro caso, se eu tenho dois ângulos iguais num triângulo e dois ângulos iguais no outro, significa que os seus lados são proporcionais. Beleza. No segundo caso, se eu tenho um ângulo igual e eu conheço os dois lados, eu posso dizer que esses dois pares de lados também são proporcionais. E se eu conheço os três ângulos, eu posso dizer que os três lados são proporcionais. Aí eu posso montar a proporção e descobrir qualquer valor que for pedido aí. Vou colocar um exemplo que está bem aí no seu material, aqui em cima. Vou colocar esse exemplo para você. Tá, né? Exemplo A, B, C, B. 6, X, 4 e 3. Dá uma olhada aí, pessoal. Aqui nós podemos verificar o seguinte. Esse ângulo é de 90, esse ângulo é de 90. Esses dois ângulos aqui, ó, também são iguais. Ó. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Isso aqui é chamado de oposto pelo vértice. Beleza? Vamos chamar esse vértice de O. Aí eu faço dois ângulos. Um do lado do vértice direito, outro ângulo do lado esquerdo do vértice. Esses dois ângulos serão iguais porque eles são opostos pelo vértice. Né? São ângulos opostos pelo vértice. Beleza. O que significa isso? Significa que eles são iguais. Sempre que eu tiver dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Dá uma olhada aqui no seguinte, pessoal. Eu vou separar esses dois triângulos. Vou separar bem aqui, ó, no encontro deles. Eu vou separar os dois triângulos e vou colocá-los na mesma posição. Vou colocar os dois ângulos aí, ó, na mesma posição. Vamos lá. Como é que coloca os dois triângulos, desculpe, como é que coloca os dois triângulos na mesma posição? Colocando os ângulos na mesma posição. Então, olha aí. O primeiro triângulo, que é o AOD, eu vou colocar ele escrito assim, ó. O primeiro triângulo é o AOD. Vou colocar aqui, ó. Esse vai ser o vértice de 90 graus, é o vértice D. Aqui, eu vou colocar o vértice O, com o seu ângulo que eu fiz em azul, né? Vou fazer em azul também aqui. E aqui em cima, o vértice chamado de vértice A. Aqui em cima, o vértice chamado de vértice A.
Vou pegar esse outro e vou colocar na mesma posição. Aqui é o vértice 90 graus, C. Aqui eu vou ter que ter o meu ângulo em azul, que é o vértice O. E aqui em cima só pode ser o B, não é? Aí eu vou colocar as medidas agora, pessoal. Entre A e D, vale 3. Entre D e O vale 4. Aqui, entre B e C vale 6. E entre C e O vale X. Pronto. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou separar os triângulos e colocar na mesma posição. Se eu conseguir mentalizar isso daí, eu não preciso fazer o desenho, né? Se eu conseguir mentalizar isso daí, eu não preciso fazer o desenho. Mas é melhor fazer. Melhor fazer para você visualizar isso aí. Beleza. Encontrei os dois valores. 3, 4, 6 e x. O que eu vou fazer agora? Uma proporção. Eu sei que eu tenho aqui, ó, dois ângulos que eu sei que são iguais. Então significa que os lados desses triângulos são proporcionais, ou seja, os triângulos são semelhantes. O que eu posso fazer? 3 está para 6, que são aqueles lados que estão na mesma posição, assim como 4 está para x. Assim como 4 está para x. Multiplica-se aqui meio pelos extremos, é assim que nós resolvemos a proporção. Multiplica-se meio pelos extremos. 3 vezes x, 3x. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 3 dará 8. Então significa que o valor do meu x é 8. Beleza, pessoal? Saí da frente aqui para você visualizar isso aí. O que nós fizemos? No primeiro triângulo lá, que é o triângulo ADO, nós colocamos ele na mesma posição que o triângulo BCO. Por quê? Porque eles precisam estar na mesma posição para nós verificarmos qual lado eu vou fazer a razão com qual lado. Então, como é que eu fiz a proporção aí, pessoal? 3 está para 6, assim como 4 está para x. Resolve essa proporção, nós encontramos o x igual a 8. Tranquilo, pessoal? Beleza! Aí nós matamos os 3 casos principais